igreja, caso você tenha. Se não, a igreja está de portas abertas para receber você e toda a sua família. O que a igreja vai dizer para esses irmãos? Amém. Leve um abraço à sua igreja, ao seu pastor, ou fique à vontade conosco, tá bom? Podeis assentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, do versículos de 1 a 9. Nós vamos fazer uma reflexão bem objetiva nessa noite. Josué, capítulo 1, do versículos 1 a 9. E nós também recebemos agora pela internet, nós estamos transmitindo o culto. Rafaela pede oração para o Cláudio Marcelo, internado com Covid, né? O quadro acabou se agravando, mas nós vamos orar logo no final, pedindo a Deus também por esse irmão, né? Por esse jovem que precisa dos cuidados do Senhor. E a Rafaela que pede para o Marcelo. Vamos estar orando no final do culto. Josué capítulo 1, do versículo de 1 a 9, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe te dou. E darei a você todo o lugar em que pisares, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates ao leste e até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. E quando você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei e nem o abandonareis. Sede forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a todos esses antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizeres. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que lhe fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Amém? Queridos, eu quero falar sobre tempo de cruzar o Jordão. O tempo de Josué era um tempo de dúvida, era um tempo de angústia, era um tempo de crise, era um tempo de medo. Moisés, o líder que governou, legislou, trazia a palavra de Deus para o povo, estava morto. Mas havia uma missão ainda a ser cumprida. Havia ainda um propósito para o povo. As promessas de Deus estavam de pé, mas Moisés está morto. E o que surge nesse quadro é a ordem de Deus para Josué, para que ele não estivesse acuado, se estivesse com medo diante da crise que se instalou. Porque Moisés foi um homem, né, de força, da presença de Deus, um homem de autoridade no povo, e o povo, de certa forma, se sentia seguro com a presença de Moisés. Mas então Moisés está morto. E agora existe uma missão a ser cumprida. Existe um chamado de Deus. O povo de Israel ansiava por essa promessa feita a Abraão. Cerca mais ou menos de 500 anos já havia passado. Havia uma promessa para o povo de uma terra. E agora Moisés, que estava ali dirigindo aquele povo, estava morto. E a pergunta que entra na cabeça do povo é: e agora? A crise está instalada, quem vai levar esse povo à frente? O tempo da oportunidade já estava batendo a porta. O povo já estava próximo da terra prometida. O tempo era oportuno. Havia uma grande oportunidade pela frente. Mas a pergunta é: Moisés está morto. O que vamos fazer? Como vamos agir? Mas Deus traz uma palavra a Josué dizendo: é tempo de buscar a promessa.
E muitas vezes em nossa vida, muitos sonhos, eles são nutridos por anos. Talvez você aqui já tenha vivido alguns sonhos na sua vida. Sonho da casa própria, sonho do emprego, sonho da saúde, sonho de um casamento, sonho de uma realização dos filhos. Eu não sei qual é o seu sonho, mas provavelmente você tenha vivido isso muitos anos. Ou quem sabe você continua sonhando. Você ainda está com esse sonho dentro do seu coração, batendo em seu coração, os seus estudos, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, o seu ministério. Eu não sei qual é o seu sonho, mas há muitas pessoas que geram esse sonho e ficam por anos aguardando, ou quem sabe trabalhando para que ele venha a acontecer. O povo de Israel não é diferente. Eles estão em busca da terra prometida. 500 anos Deus havia prometido a Abraão, e agora Moisés estava próximo, mas Moisés está morto e a crise está instalada. Há muitos sonhos diante de nós que precisamos passar o Jordão, porque um dos desafios do povo de Israel era exatamente cruzar o Jordão. E o Jordão pode ser em nossa vida muitas coisas. Pode ser um desafio, pode ser o tempo, pode ser alguma área de nossa vida que nós precisamos melhorar, precisamos crescer, que é um Jordão que está entre a promessa e a realidade. É um Jordão, é um rio que está no meio do caminho do seu sonho, do seu projeto. E agora, o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? É a mesma pergunta do povo de Israel. Moisés está morto, há uma crise instalada. Precisamos cruzar o Jordão. E eu quero trazer alguns conselhos para os irmãos de forma bem objetiva, para que você pense nessa noite, porque a Bíblia ela traz ao nosso coração alívio, conforto e esperança. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, econômica, política mundial. Essa crise, ao qual vemos mortos todos os dias, a economia, desemprego, crise política no nosso país, isso tem se refletido no mundo inteiro. A nossa geração está passando por uma crise. As gerações do passado também passaram por uma crise. Mas nós vivemos o hoje e o agora. É um tempo de medo, é um tempo de morte, é um tempo de preocupação. Mas Deus nos chama a passar o nosso Jordão. Deus nos chama para que você não tenha medo, seja forte e corajoso. É um tempo de desafio, é um tempo de angústia, é um tempo de decisões. E todos nós estamos envolvidos com isso, inclusive a igreja. Vivemos essa realidade de viver um novo tempo, uma nova igreja, uma nova história, um novo momento. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, a promessa continua de pé. A promessa de Deus continua de pé. Ele continua no meio da igreja com o seu Espírito Santo, tratando, cuidando, salvando e abençoando a nossa vida. Era isso que o povo de Israel deveria pensar. Moisés está morto, há uma crise instalada, mas a promessa continua de pé. E a promessa continua de pé na sua vida, meu irmão. Deus continua cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando da sua história, cuidando da sua existência. Deus nos trouxe a esse tempo, uma geração que foi realmente gerada nesse tempo. Hoje, Deus planejou tudo isso. Algumas pessoas pensam, onde está Deus no meio da crise? Quero te dizer, Deus continua no mesmo lugar, sentado no trono, controlando todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa, e para tudo Deus tem um propósito. O céu foi criado, a terra, o mar, o universo, nós estamos aqui e todas essas coisas estão sob o controle de Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte, como diz o texto, Moisés está morto, há um Jordão para atravessar, há uma crise instalada nesse tempo. Deus continua com a sua promessa de pé para nossas vidas. Então você deve continuar, deve firmar os seus pés, tirar todo o medo, toda a dificuldade, continuar sonhando, porque as promessas de Deus não foram revogadas. O mundo mudou, estamos de máscara, álcool gel, vacinando. Mas Deus continua realizando as suas promessas ainda hoje, curando, salvando e libertando e ouvindo a nossa oração. Posso ouvir um amém nessa noite? Louvado seja Deus. Então eu quero te dar alguns princípios para que você precisa fazer para cruzar esse Jordão. Primeiro, é preciso você tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Versículos 1 e 2 vai dizer exatamente isso para nós. Depois da morte do servo do Senhor, que morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Nós precisamos tirar os olhos da crise. O que aconteceu com o povo de Israel era o seguinte: Moisés está morto, vamos lamentar. O nosso guia, o nosso líder maior está morto.
E o povo então lamentou, chorou, e eu acredito até que Josué, diante daquilo, deve ter ficado na expectativa. E agora, como é que nós vamos fazer? Eu agora sou líder, eu agora tenho que tomar as decisões, não é mais o meu líder, mas ele não está mais aqui, o que eu tenho que fazer? O que foi necessário para o povo de Israel é que deveria tirar os seus olhos da crise da morte de Moisés, e deveria olhar a promessa, porque Deus ainda continuava guiando o povo. Diz o texto, e Deus disse a Josué: guie esse povo, porque eu estou dando a eles a terra. Então o que nós precisamos entender é, mesmo que esse grande líder, esse grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor está morto, a crise está instalada e foi repentina, mas o povo precisava estar com os olhos na promessa. Moisés foi removido, mas a promessa continua de pé. Então, nesse tempo de cruzar o nosso Jordão, é preciso tirar os olhos da crise, é preciso olhar as promessas de Deus na sua vida. E o que isso faz em nós? Quando nós olhamos para a crise cria em nós, sabe o que, irmãos? Ansiosidade. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo. Algumas pessoas estão adoecendo em casa de ouvir tanta morte, tanta doença, tanta tristeza, tanta dificuldade, notícia ruim. Isso vai entrando na mente, no coração do povo. O povo vai ficando desanimado, vai ficando triste. Então o que eu quero aconselhar a você nesta noite é que você precisa sim se cuidar. Temos que nos cuidar, temos que cuidar da nossa vida, das nossas finanças, da nossa economia. Quem tem negócios aqui, cuidar bem do seu negócio, do seu trabalho, cuidar da sua saúde. Mas nós precisamos pensar o seguinte: você não pode ficar focando na crise. O texto é bem claro, ele diz: olha, meu servo está morto, chegou a hora de você conduzir o povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão, que é a terra que eu lhes dou. Esse tempo é um tempo diferente, que nós nunca vivemos, nunca vimos, nunca testemunhamos algo parecido. O que nós estamos vendo hoje, máscara. E eu acredito que no futuro nós vamos olhar a história da igreja e vamos ver, olha, como aquele tempo passou, graças a Deus vencemos todos aquele tempo. E agora nós não usamos mais máscara. Talvez nós vamos olhar no passado para hoje e vamos rir um pouquinho dessa situação de máscara na rua, na igreja, dentro de carro, de sentar separado, porque tudo isso vai passar um dia com a graça de Deus. Tudo isso vai ficar para trás e nós vamos continuar a vivendo. Mas é preciso tirar os olhos da crise. Você precisa olhar a sua família, olhar a sua vida, a sua história, as promessas que Deus tem para você. E você precisa continuar a sonhar, meu irmão. Você precisa continuar a sonhar. O mundo não acabou, Deus continua no trono, cuidando de cada um de nós. Esse é um tempo diferente, mas esse tempo vai passar para a glória de Deus, e você vai continuar vivendo a sua história. Você vai continuar vivendo o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Mas é necessário que você exatamente tire os seus olhos dessa crise. E essa crise, né, que é mundial, ela vai passar. E nós precisamos continuar a trabalhar, a estudar, a projetar os nossos ministérios. A igreja precisa continuar a pregar, a ensinar, a fazer o que nós fizemos hoje, porque Deus continua no trono e as promessas continuam diante de nós. Moisés está morto, uma crise está instalada. Moisés está morto, graças a Deus, Deus continua no trono. Moisés está morto, mas o povo precisa passar o Jordão e conquistar a terra prometida. Você precisa continuar a viver. Você precisa continuar a sonhar. Você precisa continuar a projetar o seu futuro, porque quando tudo isso passar, quando essa história desse tempo, se nós vencermos tudo isso, para a glória de Deus, nós vamos continuar a estar nesse mundo, a cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Louvamos a Deus que lá vai para 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, 1 ano e 2 meses de pandemia, e você está aqui. Eu estou aqui para a graça de Deus. Nós somos solidários com aqueles que partiram, mas nós também estamos aqui porque vencemos, porque chegamos até aqui. Alguns aqui adoeceram, alguns aqui estiveram em casa se recuperando, e louvado seja Deus que Ele nos deu tempo para continuar cumprindo a sua missão. E a notícia é: você precisa passar o Jordão, você precisa vencer essa crise, você não pode colocar os seus olhos nessa crise. Segundo conselho, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. A terra é infértil, a terra onde há deserto, ela é infrutífera, não dá para plantar. Mas o deserto não é o nosso paradeiro, não é o nosso final. O deserto foi passagem do povo de Israel, eles passaram pelo deserto.
Eles passaram pelo mar fechado, que se abriu para a glória de Deus, porque tinha uma direção, tinha algo à frente a se cumprir. O Jordão precisa ser vencido. E qual é o seu Jordão, meu irmão? Qual é o Jordão nessa noite que você precisa vencer para chegar na terra prometida que Deus está te dando? O que você precisa vencer é um desafio pessoal, é algo na sua alma, no seu coração, um perdão. O que é? É a santidade, que você precisa tirar algo da sua vida que tem te atrapalhado a caminhar com Deus? O que você tem que tirar da sua frente, como o Jordão, que pode estar te impedindo a ter uma intimidade maior com Deus? Aquilo que é impossível para você, creia, é possível para Deus. Era impossível para Josué levar o povo, como foi impossível para Moisés. Mas quando Deus esteve presente no meio do povo, Ele abriu o mar, Ele cuidou do povo no deserto, desceu maná do céu, teve nuvem, teve sol, teve tudo. O povo foi cuidado e amparado, mesmo no deserto. Aquilo que é impossível a você é possível para Deus, mas você precisa saber qual é o seu Jordão. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? O que você precisa vencer? Você precisa tomar posse dessa terra. O que Deus prometeu a você, Ele prometeu a você. E você precisa ser forte e corajoso para vencer a crise, para vencer as dificuldades que muitas vezes se levantam. O Jordão precisa ser atravessado, mas as cidades fortificadas também precisariam ser conquistadas, porque o povo teria que batalhar muito para chegar na terra prometida. Deus não nos chamou para contar os inimigos, Deus nos chamou para vencer os inimigos, para vencer aqueles que se levantam, que têm dificuldade, que tentam trazer desesperança ao nosso coração, como notícias ruins, que pode muitas vezes estar entristecendo você, dizendo que você não pode, você não consegue. O que eu posso te dizer, irmãos, que é tempo de agir. A vida não é um ensaio, você só tem uma vida, e depois disso segue-se o juízo. Há muitas pessoas que estão vivendo nesse tempo como se fosse um ensaio, deixa para amanhã, deixa para depois, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu me consagro, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu vou me consagrar mais. Está achando que é ensaio, que vai ter tempo. O dia que você perdeu ontem não volta mais. O dia que você perdeu hoje não volta mais. E é por isso que nós precisamos entender que a vida com Deus também ela não é um ensaio. Ela precisa ser algo real, ou você é ou você não é. Não tem como adorar dois senhores, vai amar um e vai odiar o outro. E o nosso tempo é curto, principalmente diante dessa crise, que nós não sabemos o que vai acontecer conosco essa semana, e nem eu sei o que vai acontecer comigo essa semana. A crise está aí, instalada como estava no povo de Israel, mas é preciso agir, hoje, agora, e tomar uma decisão, porque a vida não é um ensaio. Ela não é apenas uma cena que você faz e depois você vai ter a oportunidade de fazer de novo. O que você perdeu de oportunidade você não recupera mais. A vida não espera, a vida passa. O nosso relógio biológico está rodando, a idade está chegando, os dias estão passando e estamos mais próximos da morte. Estamos mais próximos de Jerusalém celeste. E há não como mais ensaiar, é preciso reagir e reagir diante de tudo aquilo que se levanta contra nós. E era isso que o povo precisava fazer. O tempo de agir agora. Temos que passar o Jordão e alcançar as promessas de Deus. O Moisés está morto, mas precisamos alcançar a terra. E eu quero te dar esse conselho. Saia do deserto. Saia do deserto. Crava os seus olhos nas promessas. Eu não sei qual é o seu deserto, mas é hora de você parar de olhar o deserto. Parar de olhar para trás o que deu errado. Parar de olhar para trás o que falaram de você. Parar de olhar para trás o que fizeram com você, se puxaram o teu tapete, se te prejudicaram em alguma área. A vida não é um ensaio, a vida é agora. Levanta, age, passa o seu Jordão e conquista a terra que Deus te deu. Nós não podemos ficar parando a vida toda chorando, reclamando que está ruim, que não está, que está ruim, que está difícil. Há muitas pessoas que se escondem atrás da lamúria, porque não tem coragem de reagir. Isso é algo que nós conquistamos. Nós precisamos nos superar todo o tempo, mas sabendo de uma coisa: Deus está no controle de tudo, e Deus é contigo, meu irmão. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a sua luta, sabe a sua angústia, e você precisa confiar, mas é tempo de agir. Volto a dizer, a vida não é um ensaio, não tem como ensaiar e fazer de novo, ela passa, e o que você perdeu não recupera mais. Terceiro e último, para a gente poder pensar mais um pouquinho sobre isso, precisamos saber que a vitória vem de Deus,
mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Precisamos tirar esse romance da vida. Há muitas pessoas que acham que vida é só alegria, só festa, só balada. A vida bate, a vida traz espinho para nós. Todos nós podemos adoecer, todos nós podemos morrer, todos nós podemos receber um laudo médico inesperado de um dia para outro, e você olhar aquilo e desmontar, porque muitas vezes nós estamos romantizando a vida, achando que a vida é fácil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e as aflições elas vêm de todos os lados. Pessoas nos decepcionam, pessoas falam mal de nós, nos dão pernada, puxam o nosso tapete, fazem de tudo, e muitas vezes o inimigo levanta para dificultar os nossos trabalhos. Mas a questão é, você precisa saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que passar o Jordão. Deus disse a Josué: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu te dou. Eu darei a vocês todo lugar que vocês pisarem. Mas eles tinham que fazer, eles tinham que agir, eles tinham que levantar as barracas, o acampamento, com a espada na mão, vencer os inimigos e alcançar o que Deus tinha para eles. Entre nós e nossos sonhos, meus irmãos, existe um Jordão, e você precisa passar dele. Há pessoas que Deus abençoa de forma sobrenatural, Deus dá tudo, Deus abençoa em todas as áreas, tudo que põe a mão prospera, mas muitas vezes são pessoas que têm medo, são pessoas que têm dificuldade, são pessoas que são fracas, e Deus está ali com promessa, Deus está ali chamando: vai meu filho, eu estou contigo, vamos embora, vamos, eu estou aqui para te abençoar. E às vezes, por falta de fé, por falta de crer, por falta de esperar o melhor, param no meio do caminho, desistem da caminhada, deixam a vida cristã, param de orar. Às vezes a bênção está pertinho, está chegando a conversão do pai, da mãe, do marido, do filho, da esposa, está chegando a libertação das drogas, do vício, do cigarro, da bebida, está chegando a libertação, e muitas vezes param de orar, desistem da sua caminhada, começam a botar a cabeça em outras coisas. E a Bíblia vai dizer: seja forte e corajoso. Mas nós precisamos entender que nós temos que parar de fazer da vida um romance. Não é um romance, ela é dura, ela traz para nós machucados, feridas na alma, situações que nós vivemos, que somos muitas vezes desafiados, há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de Jordão. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho que ainda não aconteceu, pode ser um Jordão que você precisa vencer e você precisa passar. Deus mostrou o Jordão ao povo, mas disse: é vocês que têm que passar. Deus está dando promessas a você, Deus está trazendo esperança ao seu coração, Deus tem bênçãos para a sua vida, mas entre o seu sonho e as promessas de Deus, tem um Jordão que você precisa vencer. E o que eu posso falar nessa noite a todos aqueles que aqui estão: a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para pregar e ensinar o Evangelho, e dizer as boas novas da salvação para cada um de nós, que era possível ter um relacionamento com Deus, a partir do arrependimento, a partir de uma nova vida. Jesus Cristo pregou, ensinou, juntou os seus discípulos. No determinado momento Ele foi traído, e Ele subiu numa cruz, morreu pelos nossos pecados. Ele trouxe a aliança novamente do homem com Deus. Hoje nós não precisamos de nenhum intermediário, não precisamos de ninguém, nós podemos ir direto a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele trouxe para nós a esperança, Ele trouxe para nós paz, Ele trouxe para a nossa vida o poder da oração, de orar e ver milagres acontecerem. Então, meu irmão, entre o seu sonho e as promessas de Deus, tem um Jordão que você precisa passar. E esse Jordão pode ser um ato, pode ser uma decisão, hoje, agora.
esse Jordão para ser ultrapassado e você alcançar a graça de Deus sobre a sua vida, só precisa ser uma decisão, que talvez seja o Jordão que você tem que passar. Uma decisão de dizer: eu quero servir a esse Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero mudar a minha caminhada. Mas você precisa fazer e agir. Moisés estava morto, uma crise foi instalada. Josué é chamado: agora você vai guiar esse povo. O que Deus tem para você nessa noite, meu amigo que está visitando, você que está pela internet, é dizer a você que você não está sozinho, que na sua crise, eu não sei qual a área é, tem um Deus que pode ouvir a sua oração, que pode mudar a sua história, que pode escrever um novo caminho, que pode te dar roupas novas de vida, de esperança, de paz. O novo céu, uma nova terra nos aguarda. Enquanto nós vivemos nessa terra de crise, nós temos uma Jerusalém para ser alcançada, uma nova terra, um novo céu. Queremos vencer no tempo de Deus. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas a você que está aqui, não sei se você está desviado do caminho do Senhor, não sei se você está indeciso, se você segue a Jesus ou não. Essa palavra dessa noite diz que havia uma crise, e era preciso que Josué fosse forte e corajoso, para guiar o povo, para alcançar a terra, mas havia um Jordão para ser atravessado. E nessa noite, você que está aqui, eu quero convidar a igreja para estar de olhos fechados. Queremos num Deus que não há impossível. A sua história pode ser diferente, mas é preciso que você seja forte e corajoso e venha agir, porque a vida não é um ensaio, é hoje, é agora. A você que talvez está afastado do caminho do Senhor e está aqui nessa noite, a você que talvez ainda anda meio barro, meio tijolo, não se comprometeu muito, nós estamos diante de uma crise, nós não sabemos o nosso tempo de existência nem de vida, mas o que eu posso te dizer é que as promessas de Deus continuam de pé, apesar de todas essas coisas. Eu quero dar a oportunidade nessa noite, se alguém aqui, onde você está, a igreja está de olhos fechados. Essa decisão é você e Deus. É daí mesmo onde você está. Deus sabe o seu coração e conhece você. Eu só posso fazer orar por você daqui. Se alguém nessa noite que deseja vencer os obstáculos, as barreiras, vencer o Jordão, ter uma nova vida, uma nova história, viver um novo tempo, essa promessa é você e Deus. Eu quero convidar você onde você está, a você apenas levantar uma das suas mãos e eu vou orar por você aonde você está. Se há alguém aqui nessa noite, um gesto de suas mãos, eu quero orar por você. E você vai estar dizendo: olha, eu quero, Deus abençoe essa jovem. Eu quero nessa noite que o Senhor me ajude a passar o meu Jordão. Eu não sei qual é o seu Jordão. Há mais alguém nessa noite? Temos uma jovem. Deus abençoe a irmã lá atrás. Deus abençoe esse jovem aqui na frente. Deus abençoe. Temos 3 pessoas nessa noite. Aonde você está? Deus está te dizendo: é tempo de passar o Jordão. Mais alguém nessa noite deseja entregar o seu coração a Jesus, viver uma nova história, um novo tempo? Eu só quero orar por você onde você está. É apenas um gesto. Se há mais alguém, eu quero orar. Deus abençoe aquele jovem ali. Deus abençoe. O tempo é dado a você. Josué estava indeciso, pensando: o que vou fazer? O mestre está morto, Moisés está morto, há uma crise, o que nós vamos fazer? Ser forte e corajoso. Eu vou levar você a guiar esse povo. E é assim que Jesus fala conosco nessa noite. Eu posso fazer nova a tua história, eu posso escrever o seu nome no livro da vida, eu posso te dar um novo tempo, uma nova história, mas é preciso que você tome uma decisão. Mais uma oportunidade. Se há alguém nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Se há mais alguém, apenas um gesto, eu quero orar por você. Nós vamos falar com Deus. Pai, eu quero render graças por essas vidas que levantaram as suas mãos. Que tu sonde os seus corações e tu escreva os seus nomes no livro da vida. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu guie os seus caminhos, assim como tu guiaste a vida de Josué, assim como trabalhaste na vida de Moisés. Tu continua a usar os teus filhos para a tua obra. E o Jordão, as dificuldades, o deserto, que cada um esteja passando, Pai. Eu quero te pedir que tu opere com poder e graça, transformando cada coração, e que o teu Espírito traga renovo, traga bênçãos espirituais para a vida dos teus filhos. Eles possam reconhecer o Senhor como Deus que guia os seus passos. Escreva, Deus, os seus nomes no livro da vida. Que a tua graça e o teu poder repouse sobre eles. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir só essa